Vamos começar falando de Umbanda e Espiritismo com essa matéria aqui. Chico Xavier fala sobre Umbanda e Candomblé. Né? Aqui a pergunta, né? Quem são os preto velhos, Exus, pombagiras, né? Que incorporam na Umbanda? Se são espíritos de luz, por que há necessidade de cigarro, cachaça e som barulhentos? Né? Chico diz, para os espíritos de luz, ou seja, espíritos superiores e puros, não existem necessidades materiais. Os espíritos que trabalham nos terreiros, em sua grande maioria, são aqueles que ainda guardam grande necessidade das sensações terrenas e por isso usam os médios para absorvê-las. Quando não têm, fazem-no através dos despachos. São, na classificação da doutrina espírita, chamados de espíritos mais simples. É claro que existem aqueles outros que, mesmo tendo condição moral mais elevada, manifestam nos terreiros de Umbanda, guardando procedimentos ali adotados. Quer dizer, os pretos velhos, né, são mais evoluídos, né, moralmente. Esses espíritos, você imagina um cidadão aqui que ia no bar beber sua cachaça com os amigos, que gostava de futebol, uma pessoa comum, né, trabalhava e tal. Morre e está apegado a isso, continua apegado do lado de lá, não acontece milagre. Então ele quer satisfazer esses desejos materiais, mas ele é um espírito, então ele precisa desses despachos ou do médium, para ele poder usar o médium, né, e se satisfazer. Aqui, ó, qual a diferença entre a entidade de luz da doutrina kardecista e os orixás do candomblé? Que são reverenciados em seus templos com bons pratos, roupas tradicionais e músicas. Isso não seria prendê-los ao materialismo? Chico, primeiro devemos esclarecer que a doutrina não é kardecista, e sim dos espíritos. Allan Kardec foi o codificador dessa doutrina, ou seja, através de método científico, reuniu e compilou com a ajuda de vários médiuns, as informações que hoje conhecemos editadas nos livros básicos da doutrina espírita. Aqui, você vai ver um link logo acima, que vai abrir outra aba do seu navegador, que fala sobre Kardec naquele programa, Fátima Bernardes. Muito legal mesmo você saber quem foi Kardec. Ali fala de uma maneira bem tranquila e bem esclarecedora, né? Quanto à diferença entre a entidade de luz, ou seja, espíritos de luz, e os orixás do candomblé, essa reside no fato de que os espíritos de luz encontram-se em elevada condição de evolução moral, estando, portanto, livres das sensações materiais. Sem dúvida que as oferendas que recebem os orixás os prendem à matéria. Então, da obra Plantão de Respostas, Emmanuel e Franciscano Xavier. Né? Então, o espírito que está apegado à matéria, ele não evolui muito. Eu, você e a maioria. Gostamos de comer muito, gostamos de gastar dinheiro, gostamos de sexo, ficamos muito apegados a dinheiro, essas coisas. Isso, os espíritos superiores não são mais apegados, eles preferem o plano espiritual. Porque lá você tem uma paz e uma alegria permanente. E você também tem outras faculdades que se desenvolvem com a evolução. Por exemplo, um espírito de luz, ele pode lá, da onde ele estiver, ver o que está acontecendo na sua casa, te ajudar, te intuir um pensamento. Ele pode fazer inúmeras coisas. Então eu aconselho você a ler os livros, né, que está abaixo do vídeo, na descrição. O último link é o link dos livros. Comece com o livro dos espíritos, que Kardec faz perguntas, os espíritos respondem sobre todos os assuntos. É muito legal. Eu saí do ateísmo com esse livro. Eu era ateu e saí do ateísmo com esse livro.
Começa com esse livro, e é fácil de ler, você vai direto no assunto, você não precisa ler o livro inteiro, vai lá sobre casamento e lê sobre esse capítulo. Outro dia você lê sobre dinheiro e assim vai. Tá bom? Após esse vídeo tem a continuação, tem outros vídeos falando de Umbanda. Decifrando milagres. Milhões de pessoas praticam no Brasil uma religião espiritualista chamada Umbanda, que se baseia na adoração de divindades africanas e na realização de trabalhos espirituais. Os centros de Umbanda ou terreiros estão disseminados por todo o país e nas sessões, os fiéis buscam com fervor estabelecer contato com entidades espirituais de pessoas já falecidas para se curar ou pedir mudanças em suas vidas. Eu sou médium de uma entidade que se intitula Pai Benedito de Aruanda e que me emociona toda vez que eu falo dele. A Umbanda tem origem nas ondas migratórias de escravos que chegaram ao Brasil durante o século XVI. Assim, se fundiram crenças em entidades divinas provenientes da África, os orixás, com o catolicismo e o espiritismo. A religião Umbanda foi proibida no Brasil até 1950. Que medo causa esse tipo de prática? A pedra filosofal da Umbanda se resume em que com os espíritos adiantados nós aprenderemos, aos espíritos atrasados nós ensinaremos e a nenhum negaremos uma oportunidade de comunicação. O objetivo destas entidades, por conhecerem os segredos da selva, é ajudarem as pessoas a se recuperarem principalmente de enfermidades. Os umbandistas afirmam que em cada culto incorporam espíritos. O médium é possuído e adquire uma nova personalidade durante o transe. Que riscos pode haver na prática desses ritos? Por que os crentes pensam que o médium pode contatar espíritos de pessoas falecidas? Os transes da Umbanda são fenômenos psicológicos bem documentados, e as pessoas se deixam levar pela música. A cerimônia de direita é a mais tradicional dentro da religião Umbanda. É feita em clima festivo e o objetivo é invocar espíritos que foram bondosos durante a vida terrena. Anciãos, crianças e orixás são geralmente incorporados pelos médiuns em reuniões onde os assistentes se vestem de branco. Ronaldo é pai de santo há mais de 50 anos. Durante as cerimônias, seu corpo supostamente é captado pelo espírito de um ancião escravo, sábio e conselheiro, a quem chama de Pai Benedito. Minha presença aqui é de todos esses velhos. É por modo de fazer alguma coisa de bom enquanto a gente espera. Até onde pode chegar o poder dos trabalhos espirituais na Umbanda? Nathalie é uma adolescente que sofre há vários anos de dores no ouvido esquerdo. A mãe dela recorre a uma cerimônia para buscar a cura que a ciência não pôde oferecer. Pode uma entidade divina aliviar dores do corpo? Eu comecei a procurar curas espirituais, porque todas as pessoas, os médicos não achavam nenhuma cura nela, nada. Ela fez tomografia, ela fez ressonância magnética, ela fez eletrocardiograma e nada acusava a perda de audição. O desespero para ver a filha sem dor de ouvido levou a Nete a recorrer à Umbanda. Depois de ouvir seu caso, Babadir se indicou que uma intervenção religiosa poderia ajudar. Será arriscado uma jovem enfrentar esse ritual? Nathalie poderá se curar ou vai sofrer consequências? As entidades Umbanda. A mãe de Nathalie aceitou submeter a filha ao que a Umbanda chama de cirurgia espiritual. Com isso, tentará que a adolescente se recupere das dores que sente no ouvido. As entidades podem realizar vários milagres. O mais importante deles é pedir que Deus, Pai Todo-Poderoso, tire a enfermidade que essa pessoa tem. Com um bisturi, né? Toda imaginária, ela não foi cortada
Ela só fechou os olhos. Hoje eu não passo mais o que eu passei com ela. Foram 4 anos de luta. Eu sofri muito com ela, muito. E hoje eu sei que ela é feliz. A chamada cirurgia espiritual parece ter dado bons resultados. E alguns meses depois, Nathalie voltou para agradecer por sua recuperação. Eu sentia uma faca me cortando, só que eu não sentia assim como se fosse sangue, assim, tudo. Não é uma cirurgia normal, sei lá, é maravilhoso. A médium que colaborou para a recuperação de Nathalie foi Babá Dirce, diretora da casa do pai Benedito de Aruanda. Como verdadeiras babás tomam conta de crianças, Babá Dirce se encarregou de dar assistência espiritual à jovem desde que ela chegou à Umbanda. Quando eu comecei a vir aqui, ela foi quem me ajudou em primeiro lugar. Ela foi uma mãe pra mim, né? Na verdade, não foi a Babá Dirce que fez, foi o marinheiro Simão. A Babá Dirce só foi um instrumento que ele usou para poder curar ela, como cura mais outras pessoas também que vêm aqui. Existem esses espíritos apresentados pelos pais de santo? Onde se origina a fé nesse contato com o que a religião denomina de além? O Espiritismo surgiu como doutrina em meados do século XIX, com a publicação de O Livro dos Espíritos do francês Allan Kardec. A comunicação com espíritos aparece na história desde épocas muito remotas. Já Homero fazia alusão a ela em fragmentos da Odisseia, e na Idade Média até Shakespeare recorreu a uma entidade que chamava fantasma no célebre Hamlet. Deixa eu passar uma informação importante para você e você já volta a assistir o vídeo. Umbanda e Espiritismo são coisas muito diferentes. Apesar de existir médium na Umbanda, incorporação de espíritos, é bem diferente, né? No Espiritismo kardecista não há bebidas, não há rituais, não há velas. Há um enfoque muito grande para a moral e para a reforma íntima. Para você, você mesmo, ninguém te cobra isso, mas você vai percebendo que é preciso se melhorar como pessoa, ser menos orgulhoso, menos egoísta, etc. Evoluir, né? A manifestação mediúnica no Espiritismo kardecista é uma manifestação silenciosa, sem rituais, sem vela, sem bebida, sem dança, sem nada disso. Recebe-se espíritos sofredores, orienta-os como irmãos nossos, e muitos são encaminhados, no caso de obsessão, espíritos suicidas, pessoas que morreram em acidentes, estão desesperadas. Enfim, uma infinidade de assistências espirituais, mas o foco principal é no ensinamento espírita, porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, foi enviado por Jesus. Ele disse: eu vou embora, mas pedirei ao Pai que envie o Consolador, que ficará convosco para sempre e vos falará sobre todas as coisas, vos explicaria sobre todas as coisas. Então, a Umbanda são espíritos bons, alguns, né, acho que a maioria, e são espíritos muitos terra a terra, muito ligados ainda à matéria, mas isso não quer dizer que são espíritos maus, mas tem também espíritos maus dentro da Umbanda, e umbandistas maus também, como tem também espíritas maus, né? Espíritas que não evoluíram, que só pegaram conhecimento, leram, gostaram, mas não começam a praticar ainda, né? E tem espíritos maus em todos os lugares, né? Nós atraímos eles com a nossa maldade. Se você é bom, você atrai os bons espíritos. Então, é isso aí. Outra coisa, a palavra espiritismo foi criada por Kardec. Espiritismo quer dizer ensinamento dos espíritos superiores. Não é Umbanda. Umbanda é outra coisa, né? Não estou me desfazendo dos umbandistas, nada disso. Recebi belas orientações de um amigo meu que era umbandista e trouxe recados de um espírito de lá. Gosto muito, considero esse espírito um amigo. Não tem nada de denegrir a religião da Umbanda. Será possível explicar racionalmente a presença desse tipo de fenômeno? Aqui nós só somos servo enviado de Papai Oxalá para que o caminho de todos os filhos que estejam na terra
consigam vencer e crescer. Quem são os espíritos? É a pessoa sem o corpo. Somos nós sem o corpo após a morte. É esse médium aí, quando ele morrer, ele vai ser um espírito, ele pode se manifestar aí. Então o espírito não é um Deus. Espírito não é para ser reverenciado. Ele deve ser até analisado. É pelos frutos que você vê a qualidade da árvore. Então, se um espírito falar, você tem que analisar o que ele está falando. Porque é uma pessoa que está falando ali sem um corpo. Você não pode ser enganado por um espírito. E o médium nada mais é do que um espírito endividado que cometeu erros em vidas passadas e vem pagar esses erros através do trabalho com a mediunidade. Quer ser no centro espírita kardecista, quer ser na Umbanda ou qualquer outro lugar. Existem médiuns na igreja evangélica, nem percebem que são. Existem médiuns também na igreja católica, em todas, no budismo. Você vai ver agora o exemplo, onde está a mediunidade no cérebro, né? A ciência vai te dizer onde está a mediunidade do cérebro. Quem é médium. E ele também vai contar o caso de uma paciente dele, médium, em que é declarada como louca, internada no hospício, em que ela diz que o espírito tomou conta, quebrou tudo, e ela não podia fazer nada, ela só via o que estava acontecendo fora do corpo. A entidade foi mais forte, tomou posse do corpo dela, fez o que queria, e então acontece muito isso por aí. Veja aí esse trecho, depois retornamos a partir do momento que foi interrompido o vídeo. Mas há estudos que tentam explicar por que alguns indivíduos teriam maior sensibilidade do que os outros. O médico Sérgio Felipe de Oliveira investiga o tema há muitos anos. A mediunidade trata dessa relação entre o espírito e o corpo. Então o que me interessava era isso, a relação entre o espírito e o corpo, no processo de saúde e doença. Ele direcionou os estudos na região do cérebro onde fica a pineal, uma glândula que já tinha despertado o interesse do filósofo e matemático francês Descartes, no século XVII. Ele disse: a alma se liga ao corpo pela pineal. A pineal é do tamanho de um caroço de azeitona e fica na altura dos olhos. É considerada um órgão sensorial. Segundo o médico, ela teria uma relação imediata com a mediunidade, porque possui cristais de apatita. Fotografei com microscopia eletrônica os cristais de apatita que existem na pineal. E me chamou a atenção isso, a pessoa ter bolinhas de cristal no meio da cabeça, no mínimo é curioso, não é? Os cristais de apatita seriam os responsáveis pela captação de ondas magnéticas. Isso poderia, então, de acordo com o médico, ser a explicação para a telepatia, o estado de transe e para os sensitivos. Quando tem bastante cristal, a tendência é captar onda, então é incorporação. De acordo com o médico, quanto mais cristais, mais mediunidade. A pineal conseguiria captar ondas e transformar em mensagens. A ciência acompanha esses estudos e fenômenos, ainda sem uma conclusão. O que é ruim é o cientista achar que ciência só é materialismo. Isso é uma falha de concepção do que seja ciência. Mas quem tiver interesse, nós temos o site www.uniespirito.com.br, pode estar se informando mais a respeito. Na tua prática, para quem não te conhece, você é médico psiquiatra. Eu sou médico clínico geral. Sim. Né, neurocientista, estudo o cérebro e áreas do comportamento e, portanto, invado a área da psiquiatria. E eu gostaria que você falasse um pouco assim de casos clínicos, casos que chegam até você, alguns exemplos que você possa lembrar, onde foi importante essa tua visão, né, da mediunidade, da espiritualidade, de todas essas questões junto à medicina, junto à tua prática, Sérgio. Aí há muitos casos curiosos, né? Por exemplo, havia uma paciente que ela havia sido internada no hospital psiquiátrico e ela chegando lá no refeitório, ela pegou e derrubou as mesas do refeitório violentamente e foi contida pelo staff do hospital e colocada num quarto com portas fechadas assim, porque ela arrebentava as portas, era um quarto forte e etc e tal. E ela dizia assim para mim, depois de ter passado toda a crise, dizia: doutor, eu era espectadora de tudo que estava acontecendo,
Mas eu fui tomada por uma força que me dominou. Mas eu mesmo observava que o que eu estava fazendo era uma coisa errada. Esse caso, a questão envolvia uma possessão. E eu digo possessão baseado no Código Internacional de Doenças, o CID-10, o ITF 44.3. Então, na verdade, é muito importante o médico saber discriminar onde entra o viés espiritual, mediúnico, entendeu? Num caso, porque se não for abordado esta questão fenomenológica, no caso, a pessoa, o médico fica restrito à medicação, com resultados pobres muitas vezes. Entende? Então, esses casos são muito frequentes. Casos também de o indivíduo é diagnosticado com epilepsia, vem um eletroencefalograma com resultados normais ou com alterações eletroencefalográficas que não justificam a alteração. E quando você vai ver a crise, você percebe que não é uma crise tipicamente epilética, que há uma mistura entre uma conversão histriônica, que é um modelo diagnóstico diferente da epilepsia, e não sabe o que fazer com aquilo, mas é muito interessante, existe uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, na obra do André Luiz, que usa o termo manifestação histeroepileptiforme. São casos mediúnicos. Se você não abordar também sob um viés espiritual, você não consegue dar um encaminhamento para o caso. Normalmente você usa a medicação, no caso anticonvulsivante, para conter, você vai trabalhar a pessoa, porque mediunidade é que nem árvore. Ela abre uma copa para o além, mas precisa ter raiz. A identidade da pessoa precisa estar sendo trabalhada. Para ela abrir uma copa, né? Eu digo assim, o primeiro espírito que a pessoa precisa receber é você mesmo. Não é? Quer dizer, você saber para o que você veio ao mundo, qual é a sua missão, qual é a sua vocação, o seu papel no mundo. Isso é que é importante. Aí você vai se abrir para outros focos. Então a mediunidade envolve essa questão psíquica. E trabalhar a questão fenomênica. Existem muitos perfis de mediunidade que, se a pessoa não exercitar, ela não tem domínio. A ciência não se ocupou de pesquisar as coisas do espírito, muito por preconceito dos cientistas e até também porque quem financia os cientistas são governos e empresas, que direcionam suas pesquisas para seus interesses. O cientista precisa sobreviver e dificilmente ele vai atuar numa área dessa que há muito preconceito e eles estão ligados a religiões evangélicas, etc. Então eles sofreriam forte pressão, né? Veja o vídeo agora que comprova isso que eu falei, mas uma coisa espetacular aconteceu. Prêmio Nobel, fizeram descobertas importantíssimas e descobriram uma matéria estranha. O Comitê do Prêmio Nobel disse que eles abriram a porta para um mundo desconhecido, onde a matéria pode assumir estados estranhos, além dos já conhecidos, sólido, líquido e gasoso. Então o Espiritismo diz que o espírito é constituído de matéria, só que é uma matéria sutil. Então eles estão chegando lá, não pelo caminho da pesquisa espírita, mas pesquisando uma coisa se encontra outra, dá um tiro no escuro, dá um tiro de um lado e acerta o outro. Então veja aí sobre o preconceito dos espíritos e logo depois sobre o Prêmio Nobel e essa matéria estranha, muito legal. O medo da rejeição ou do ridículo faz com que muitos cientistas permaneçam ocultos. Nossos melhores cientistas que se comunicam uns com os outros em todo o mundo têm regras de protocolo, que incluem: não podem demonstrar que são religiosos, não podem acreditar em discos voadores e certamente não andam com alguém que acredite em discos voadores. Mas tudo acontece atrás de portas fechadas, porque ninguém deseja atrair atenção para isso. Você sabe que eles compreendem que existe uma punição associada a esse tipo de pesquisa, e por causa disso tudo é feito por baixo dos panos. Ser bloqueado e impedido por medo das opiniões alheias me parece errado. As pessoas não entendem a magnitude de que
A mente humana tem a capacidade de mudar e sintonizar canais de frequência como um rádio, uma televisão. A ciência está convergindo com a espiritualidade. Essa convergência vai nos levar ao entendimento desses fenômenos. Já sabemos bastante sobre o cérebro, mas ainda resta muito a descobrir. Ainda há muitas questões em aberto sobre o cérebro e são surpreendentemente simples. Como a memória é armazenada? Como ela é reconstruída? Por que o cérebro dorme e sonha? O que é a inteligência? Por que as pessoas têm dons e talentos diferentes? Como nós percebemos o mundo? Como o cérebro representa o tempo? O que é a consciência? 3 cientistas britânicos foram os vencedores do Prêmio Nobel de Física deste ano por descobertas teóricas sobre os estados da matéria, que podem ter aplicações futuras na eletrônica. Um membro do comitê do Prêmio Nobel usou diferentes tipos de pão para explicar aos leigos o que é topologia, um conceito matemático central na pesquisa dos vencedores do prêmio. David Toules, Duncan Howden e Michael Kosterlitz nasceram no Reino Unido, mas estão baseados em universidades nos Estados Unidos. O comitê do Prêmio Nobel disse que eles abriram a porta para um mundo desconhecido, onde a matéria pode assumir estados estranhos, além dos já conhecidos sólido, líquido e gasoso. Essas entidades têm a capacidade de retirar muito da aura negativa que envolve a pessoa e permitir que uma cura aconteça com mais rapidez. Especialistas do Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação usam um eletrômetro para medir cargas elétricas. Eles dizem que as cargas energéticas pertencem a supostos espíritos que habitam o ambiente. Apesar de sua forte convicção, a ciência não acompanha essa teoria, pois não há método científico que avalie a existência de espíritos. Pela primeira vez foram ao terreiro de Umbanda de São Caetano do Sul para analisar o possível contato que Babadir se entabulou com quem chama de Marinheiro Simão. Ele mede as ondas eletromagnéticas, então ele tem alterações perto de campos elétricos, né? Essas alterações estão ligadas geralmente à presença de espíritos. Você verificar, às vezes, entre o verde ele está totalmente normal, o amarelo seria o intermediário, e quando ele chega no vermelho é porque são níveis espirituais fortíssimos. Estarão os pais de santos se aproveitando da entrega dos fiéis para fazê-los crer nos misteriosos espíritos curadores? Poderão os especialistas do Instituto de Pesquisas Avançadas demonstrar a presença dessas entidades extraordinárias no terreiro de Umbanda? Decifrada. No Santuário Nacional de Umbanda, nos arredores de São Paulo, os possíveis transes com espíritos continuam a ocorrer e os céticos desconfiam. Babadir se aceitou realizar o que ela chama uma incorporação, para que peritos em transcomunicação a examinem e tentem constatar por meio de um eletrômetro o contato que supostamente estabelece com forças sobrenaturais. A pesquisa também inclui o uso de uma câmera fotográfica para obter evidência visual de qualquer entidade que se manifeste perto dos médiuns. Utilizamos a câmera fotográfica para tentar abordar e ver se realmente houve existência de alguma energia no local. E no caso ficou constatado orbes em cima das pessoas que incorporam, que são esferas espirituais, né, que eles falam, né, energéticas. Você vê que ele sobressai sobre a sombra do vão do tijolo. É porque não é só os espíritos incorporados. Tem Sim, os espíritos que ficam que estão vagando. Auxílio, assistência, né? A prova que a gente pegou bem interessante seria um orbe acima da cabeça de um médium. Serão suficientes os resultados do eletrômetro e da câmera fotográfica para ratificar a existência de espíritos? Com relação aos pontos de luz, né, existentes nas fotos, o que a gente
entende é que existe espíritos aqui dentro que ficam rondando as entidades e as pessoas que trabalham. Aqui prova uma coisa positiva, que o seu lugar é muito agradável, né? É um local que, vamos colocar assim, você se sente bem. Normalmente lugares que tem uma energia muito forte, ela tem a propensão de ir para o lado ruim. Eu convivo com as minhas entidades há mais de 40 anos, então é como se eles fossem pessoas realmente da nossa família, fossem amigos nossos, pai, mãe, e é uma relação assim que quando a gente está incorporado a gente vira um só. Uma vez finalizado o teste dos especialistas, as dúvidas sobre a relação continuam. Poderão esses presumidos transes ser perigosos? A chamada cerimônia de esquerda rende culto a Exu, uma divindade capaz de ajudar os espíritos desencarnados que cometeram erros durante suas vidas. Muitos pensam que este orixá pode operar malefícios, mas isso não encontra respaldo em suas origens religiosas africanas. Durante o rito de esquerda, os fiéis vestem negro, fumam e bebem substâncias de alta gradação alcoólica. Será isso que gera as supostas possessões? A maioria dos seres na Terra acham que as entidades de esquerda são para malefício. Na realidade, isso não existe. O papel do médium pode ser considerado perigoso, pois conduz os fiéis a possessões onde fogem da realidade. Esse estado de inconsciência não é bem visto pelos críticos, que temem pela integridade física e a saúde mental dos participantes. O médium é aquele que é capaz de, em determinado momento, afastar o seu próprio espírito e permitir que um espírito desencarnado se manifeste através do seu corpo físico. Flávio é médium da Umbanda há mais de 40 anos e diz ter realizado muitas curas através da religião. Mas ele ainda não consegue compreender os mecanismos pelos que perdem a consciência durante os transes. Eu já vou. Eu venho lá das trevas. Mas já estou elevado há muitos anos na Terra. Eu sou Exu Caveira. Milagres. As incorporações espirituais são a principal atividade da religião Umbanda. Cada sessão é comandada por um médium, que faz desses trabalhos uma forma de vida e por meio deles revalida seu lugar como líder da comunidade. Esse é o caso de Flávio. Se eu não tivesse toda essa fé, todo esse amor, todo esse sentimento pela Umbanda, eu acredito que eu não estaria mais na Terra. Desde menino, Flávio sofreu com uma vida de desolação e doença. Ele diz ter estado perdido, na adolescência, sem rumo, até que descobriu em uma incorporação o pai Jacó, que lhe teria recomendado medicamentos homeopáticos para se curar definitivamente. Hoje, em cada sessão, Flávio diz incorporar o Exu Caveira e dá conselhos a seus filhos espirituais. Você quer saber da verdade aqui da Terra? Eu falo pra tu agora. Não adianta acender uma vela, não adianta dar um banho, não adianta ir numa encruza se a tua cabeça não estiver cercada de razão e de fé. O transe dura aproximadamente 1 hora. Uma vez realizados os trabalhos, Flávio assegura despedir sua entidade e se junta novamente à cerimônia grupal sem se lembrar de nada do que viveu. Depois que a gente faz a caridade, depois que a gente toma as atitudes que se fazem necessárias para ajudar o próximo a quem precisa, vem uma leveza maior no corpo. Até porque a gente procura sempre usar a mente para fazer o que precisa ser feito. Será esse transe autêntico ou Flávio simula para se legitimar como líder? Por que os médiuns procuram esses supostos contatos com espíritos em público e se expõem dessa maneira?
Normalmente, qualquer médium que tenha afinidades com a entidade, desde que se disponha a incorporar a entidade, pode fazer. Nós só fazemos isso quando nós temos ao nosso lado as pessoas que estão familiarizadas com o atendimento. As pessoas que buscam viver uma alteração de personalidade, como no caso dos umbandistas, jamais estão sozinhas. Isso é para serem parte de um grupo, para se identificarem. Então, nesse momento, é o personagem quem atrai toda a atenção do grupo. Os críticos não creem nessa comunicação com espíritos e pensam que as incorporações tenham fundamentos mais racionais do que espirituais. É o sistema vegetativo, quer dizer, é o sistema nervoso autônomo ou autonômico que nos faz reagir desse modo e nos faz perceber sensações que cremos que foram provocadas por outra pessoa ou por um espírito. Na verdade, é o nosso corpo que o realiza. Se há sugestão, há crença. Se não há sugestão, não há crença nem mesmo espírito. Os umbandistas usam questões espirituais como ferramentas para poder alcançar outros níveis de consciência ou para ser uma pessoa diferente daquela que é. Qualquer pessoa pode receber uma entidade, desde que essa pessoa possua o dom da mediunidade. Todos nós, de uma forma ou de outra, possuímos alguma sensibilidade mediúnica. Nem todos são médiuns de incorporação. Além das dúvidas sobre a veracidade das incorporações, a religião Umbanda capta a atenção de mais de 30 milhões de fiéis na América Latina. Com seus chamativos rituais, as oferendas que realizam e a procura por contatos espirituais, os seguidores da Umbanda muitas vezes são discriminados e menosprezados por outras religiões. Apesar disso, suas cerimônias continuam a se expandir com fervor por todo o continente. Os estranhos ritos da Umbanda, o culto ao menino de Belém e a crença nos poderes de cura dos estigmatizados são parte de tradições arraigadas no mais profundo do ser humano. Você vai entrar agora num território sagrado. Pela primeira vez, uma das casas de candomblé mais tradicionais da Bahia permitiu que uma equipe de TV filmasse o momento exato em que um deus africano, Ogum, o guerreiro que abre todos os caminhos, se manifesta no meio do terreiro. Na crença dos praticantes dessa religião vinda da África, os deuses, chamados de orixás, podem ocupar o corpo do sacerdote. Esta é Mãe Florzinha, ilustre descendente de uma linhagem nascida em Angola. Ela incorpora Ogum desde os 13 anos. Quem está manifestado é como se estivesse dormindo. Não vê nada, não ouve nada. Essa mediunidade de incorporação inconsciente, em que o médium se afasta do próprio corpo e o outro espírito assume, quando o espírito volta do médium, ele não se lembra de nada. Isso é muito bom porque é bem legítimo. O espírito, ele é ele mesmo, não tem interferência do médium. Porque às vezes o médium coloca uma interferência sua ali. Mas o que acontece? A mediunidade moderna dos tempos atuais, o médium tem controle sobre o que ele fala, sobre o seu corpo. Um espírito, nesse caso aí, ele pode vir falar palavrão, ele pode beber, ele pode quebrar uma cadeira, ele pode fazer o que quiser. Então, por isso que a mediunidade dos tempos de hoje em dia, é consciente. O médium recebe o pensamento do espírito, se tiver algum palavrão, ele não deixa esse palavrão se manifestar, ele não permite, e ele tem um total controle sobre tudo. E essa é a mediunidade ideal dos tempos de hoje. Nessa escuridão dos sentidos, aparece o sagrado, o mágico. O sobrenatural é recebido com festa e com muito respeito no meio do terreiro. Começa agora mais um episódio de êxtase, ritos sagrados.
Há 130 anos, o Ilê-Axé Orinalá de Omim, terreiro São Bento, celebra os orixás no coração da mata, em Itaparica, na Bahia. Aqui está o chamado assentamento de Ogum. Este espaço, acredita-se, contém a força mágica do orixá. O filho de santo prepara o mariô, a palha tirada da árvore do dendê, que simboliza a roupa de Ogum. Aqui se convive como numa grande família. A comida, que mais tarde será oferecida numa festa Orixá Ogum, já está sendo preparada por Dona Celeste, 84 anos. No fogão a lenha, porque tudo do orixá é no fogão a lenha. E eu fico de galinha. A comida aqui do orixá, só quem pega sou eu, não é? O Babalaxé, o homem que zela pela força espiritual da casa, cobriu de folhas o chão do barracão. Essa folha é a ligação entre o orixá e a terra, né? Para que não pise na terra pura. Cai a noite. Uma oração celebra a chegada da luz, que neste terreiro vem do lampião. A comida é levada como oferenda ao assentamento de Ogum. No barracão, o toque dos atabaques anuncia o início da cerimônia sagrada. Durante 1 hora, ocorrem danças e reverências. De repente, o corpo de Mãe Florzinha estremece com força. É o sinal, compreendido por todos, de que ela acaba de ser incorporada pelo orixá. Então ela é vestida com um pano azul, a cor do orixá. Logo depois, Mãe Florzinha sai do barracão. Ela voltará com as roupas de Ogum. Enquanto isso, outras divindades do candomblé começam também a se manifestar no espaço sagrado do terreiro. Esta é Iansã, a orixá das tempestades, dos ventos, dos raios. A jovem recebe Xangô, orixá da justiça. Ela cumprimenta a avó, o pai e a mãe, que se chama Alda e é também a mãe de santo que comanda este terreiro. Ogum está de volta, agora com sua espada. No peito, o escudo de guerreiro e na cabeça, o capacete. Agora, a Mãe de Santo faz uma representação simbólica. Ogum se veste para a guerra. Este rito relembra o mito do orixá guerreiro, que abre os caminhos com sua espada e com ela distribui entre todos o chamado axé, a força espiritual do orixá. Ogum vai embora. Há 60 anos, um fotógrafo francês chamado Pierre Verger desembarcou na Bahia e foi seduzido pelo candomblé. Verger fez retratos belíssimos do culto aos orixás,
Foi à África, pesquisou as lendas sobre esses deuses poderosos. A respeito de Ogum, que teria sido um rei africano, Verger botou no papel a tradição oral. No fim da vida, Ogum baixou sua espada e desapareceu sob a terra. Ogum tornara-se um orixá. Quem está manifestado é como se estivesse dormindo, ou até mais. É como se tivesse tomado anestesia geral, não vê nada, não ouve nada, entendeu? Está andando, mas não está vendo, não está ouvindo, nem está sentindo nada. Conta a lenda que Ogum, o orixá dos metais, era um hábil ferreiro, assim como este homem. Ele é um artista que, numa oficina modesta na ladeira da Conceição, em Salvador, forja as ferramentas de santos, objetos sagrados que serão usados em assentamentos. Aqui vem o escudo. Ele se defendeu na guerra, teve o escudo. Tem aqui as duas espadas, que é a espada da briga. E sem a ferramenta o homem não trabalha. Esse é o ferro de Ogum, para chamar ele para vir para a terra. É onde chama Ogum para a terra. A gente tem que ter fé em Deus em primeiro lugar, em Ogum. Não, tudo que eu quero eu peço a esse orixá e ele me socorre. Para mim, Ogum é meu pai, meu irmão, meu filho, meu professor, meu amigo, meu esposo. Ogum para mim é tudo. Você vai conhecer agora um sujeito simpático, muito animado, que gosta de festa e de mulheres. Seu nome? João Chapéu de Couro. Esse é o João, também conhecido como Caboclo Boiadeiro. Seja muito bem-vindo a este terreiro. Começa agora mais um episódio de Êxtase, Ritos Sagrados. Este é um terreiro de candomblé em Sobradinho, perto de Brasília. E o homem que dança é um babalorixá, ou pai de santo. Ele se chama Américo. É conhecido como Pai Lilico. Mas neste momento, segundo a crença, Pai Lilico não está. Quem comanda este corpo é uma entidade espiritual. Um caboclo que faz os gestos de quem segura as rédeas de um cavalo para tocar a boiada. Nos cultos afro-brasileiros, acredita-se que os espíritos podem possuir temporariamente o corpo dos médiuns. Chama-se a isso de incorporação. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, dos pretos velhos, que são entidades ligadas à Umbanda. Os pretos velhos teriam sido escravos que sofreram, morreram e agora voltam para praticar a caridade. Vou te contar a história de uma história real. Um preto velho que se manifestava no final dos nossos trabalhos como morador de rua. Quando fazíamos a prece de encerramento, às vezes ele vinha e passava uma mensagem. Muito amoroso, ele disse que na sua última vida ele morreu por causa do tronco. Ele levou tantos chicotes nas costas e no corpo que ele não resistiu e morreu. Ele passou 3 dias sem comer nada, de castigo, e depois foi para o tronco. Ele disse que ele era abusado, que ele fugia, que ele era rebelde, etc. Mas nesse momento em que ele morreu dessa maneira, ele falou o que Jesus disse. Ele lembrou de Jesus e disse: Deus, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Então ele, com esse sentimento de perdão, dirigido a quem estava fazendo mal, a quem estava matando ele, isso elevou o espírito dele. E agora ele está feliz. E ele disse uma coisa engraçada, que ele não é mais preto e nem velho, mas que ele gosta de se apresentar dessa maneira para conservar a humildade e para mostrar para ele mesmo que ele é muito pequeno diante da grandeza divina e que ele é uma gota no oceano e ele quer conservar a humildade dele. Ele pode aparecer como loiro, de olhos azuis, etc.,
Mas ele não quer isso, ele quer continuar sendo humilde e simples. É muito legal, né? Pai Mutalê, sacerdote de um terreiro no subúrbio do Rio de Janeiro, acaba de incorporar um preto velho chamado Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas. Repare nas pernas fracas, o tronco curvado, as marcas que a escravidão imprimiu num homem velho. Essa entidade é considerada sábia, dá conselhos a quem a procura. Outras entidades chegam ao templo. Exu, Pombagira, eles seriam mensageiros entre o mundo dos homens e o dos orixás. Este terreiro em Guararema, São Paulo, é do orixá Xangô, o rei da justiça. E quem comanda é uma mulher, a Yalorixá Sandra Epega. Na língua iorubá, ela celebra os preceitos para invocar a presença de Xangô. O momento em que o orixá ocupa o corpo da médium. Xangô sai para se vestir com as roupas próprias do orixá. Quando ele volta, acolhe os filhos espirituais, dá conselhos, distribui búzios de presentes. Depois, Xangô fala. É Xangô. Ninguém deve duvidar da força de nenhum orixá. Como ninguém deve duvidar da força de nenhum nome que o ser humano dá para Deus. Depois da incorporação, a médium parece exausta. Eu não sei para onde vai. Eu, a Sandra, para onde eu vou, onde vai meu espírito, onde vai o espírito da pessoa. Ele vai para trás. A impressão que eu tenho é que eu tô parado e o mundo tá passando. Uma mão entra na minha cabeça e puxa. Não sei. Então, você viu que os próprios umbandistas, esse pessoal do candomblé, etc., eles estão necessitando estudar. Estudar como que acontecem as manifestações, as incorporações, todo o processo mediúnico, que é complexo, tem muita informação. E eles estão estudando o espiritismo kardecista. Começam a usar as palavras espíritas também. E estão evoluindo através disso. Não é se gabando, não é convencimento. Tem mais informação. Foi mais a fundo, pesquisou com os espíritos como que acontece. Estão evoluindo, estão crescendo, mesmo usando os estudos, os livros da doutrina espírita. Deus um só, sem problema. O importante é aprender e saber controlar essas manifestações. Diadema, Grande São Paulo. Este é um terreiro de tambor de mina, uma linha de candomblé nascida no Maranhão. Pai Francelino incorpora um ser encantado, no caso, uma mulher, Dona Mariana. O encantado é um ser diferente do orixá, porque viveu na terra, mas não morreu, simplesmente encantou. É um retrato de Dona Mariana no palácio dela. Diz o mito que Dona Mariana, ou Cabocla Mariana, foi uma princesa da Turquia que fugiu de navio na época das cruzadas. O que se sabe é que esse navio teria sido levado pelas correntezas, ele teria se desviado, naufragado na costa maranhense, e ali ela teria se encantado. As cantigas, as danças, vai te levando a um outro mundo, a uma outra dimensão. O transe é como se você, de repente, cai dentro de um poço, né? E de repente, quando você volta, já não é mais você. É como se você desse um salto no escuro. É um momento de escuridão, um momento de anulação da sua consciência. Naquele momento, o que você é não vale mais, não serve mais para nada. Aquele é o momento do orixá, ele que vai dançar, ele que vai se apresentar, ele que agora vai estar presente na comunidade dos devotos. Os êxtases religiosos, os estados de transe, são fenômenos que se desenvolvem
em práticas religiosas grupais. Há um aprendizado para se alcançar esses estados, né? Há um treinamento, um aprendizado que as pessoas mais experientes passam para as pessoas que estão se iniciando. Salvo uma imitação, uma simulação, que também existe, há o transe genuíno. E é um estado que ainda não está completamente explicado. Psicologicamente, essa pessoa largou todos os controles. Então, os religiosos vão dizer, é uma entidade que desceu nela. Um cientista não diria isto, porque o cientista não compete falar sobre as entidades, não é matéria do cientista. Mas ele dirá, esta pessoa está num estado alterado de consciência. Veja agora um depoimento da médium Dona Isabel, que é muito interessante. Ela conta que a mediunidade surgiu aos 9 anos, trabalhava na lavoura, via espíritos, não conseguia dormir à noite de tanto espírito que estava no quarto dela. É bem legal. Depois a gente retorna ao ponto que a gente parou. Nós fomos até Juiz de Fora, com a repórter Viviane Novaes, conhecer a Dona Isabel. É uma reportagem que eu acho que Dona Isabel está aqui comigo, na verdade, Dona Isabel Salomão de Campos. E ela... Mas antes eu queria conhecer o trabalho dela lá em Juiz de Fora. O sorriso revela uma vida cheia de realizações. Isabel Salomão, 82 anos, criou o Lar do Caminho há 25 anos. O lugar acolhe 48 crianças e adolescentes órfãos em situação de risco ou de famílias carentes. Vivem nesta casa ampla e confortável. Recebem alimentação, assistência médica, psicológica e educação. Além do Lar do Caminho, Dona Isabel ajudou a criar uma escola com 280 alunos do maternal ao ensino fundamental. Aqui as crianças do orfanato estudam junto com alunos de família de classe média que seguem a doutrina espírita. Isabelle Castelhano, de 11 anos, é filha de um médico e uma advogada. A gente aprende a valorizar mais o que a gente tem. Júlio estudou na escola e foi criado no Lar do Caminho dos 6 aos 18 anos. Hoje é o cozinheiro do orfanato. Toda a estrutura que eu tenho hoje é graças ao Lar do Caminho. Uma vez por mês, uma equipe de voluntários distribui 6 toneladas de alimentos à população carente de Juiz de Fora. Os moradores também recebem roupas e remédios doados pela comunidade. Às sextas e sábados, recebe centenas de pessoas de várias partes do Brasil em busca de conselhos e ensinamentos espíritas. A chamada Casa do Caminho reúne cerca de 1.500 pessoas num fim de semana. As pessoas que precisam de ajuda são encaminhadas para esta sala, onde ficam deitadas em macas. Nesta hora, Dona Isabel cumpre o que considera uma de suas maiores missões, a cura espiritual. Os médios ficam ao lado das macas de olhos fechados. Dona Isabel começa o tratamento com uma oração. Entregamos aos vossos cuidados o trabalho desta noite. A médium vai de cama em cama. Enquanto fala, faz movimentos rápidos sobre o corpo das pessoas. Para nos darem cobertura. Muita gente diz encontrar a cura. Depois de uma cirurgia plástica, a professora Marita Gomes sofreu várias hemorragias e fez 5 transfusões de sangue. Em casa, já de alta, teve uma nova hemorragia. A família procurou a ajuda espiritual de Dona Isabel. E antes que a professora voltasse a ser internada, o sangue estancou. Eu senti que tinha alguma coisa mexendo dentro de mim. E que estava saindo. Eu senti a sensação que eu achava que era o sangue, entendeu? Que era hemorragia, mas achando que estava me molhando toda, e eu senti uma coisa mexendo. Quando nós levantamos, que ela olhou, não tinha uma gota de sangue. Ela olhou? A minha irmã que olhou, ela olhou, não tinha nada. Dona Isabel tinha irradiado, né? O médico de Dona Marita ficou surpreso. A gente, na verdade, já tinha programado uma reinternação para nova transfusão de sangue, devido à quantidade de perda sanguínea que ela estava tendo, né? E isso assim foi instantâneo. À medida que a gente chegou para dar os primeiros socorros para fazer a internação dela, reinterná-la, ela já se sentia bem, os curativos já estavam todos secos, já não tinha mais o sangramento. O empresário José Pilate Júnior, de 30 anos, procura conforto espiritual.
Ele perdeu o pai há pouco mais de um mês. A gente sabe que vai ser uma saudade e que a gente vai poder estar junto novamente. Isso conforta. E mais essa energia toda que a gente recebe aqui da Dona Isabel, nesses passos. A mãe de José também encontra acolhida. Se eu não estivesse aqui com este amparo, esse socorro espiritual, eu estaria numa cama. A vida prossegue, nosso irmão, assim na terra como nos céus. E a Dona Isabel está aqui. Muito obrigada por ter vindo de Juiz de Fora. Queria agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção com a gente. E eu vou fazer um intervalo em comercial e volto já. A senhora percebeu a sua mediunidade? A gente vê aí crianças tendo mediunidade. Quer dizer, quando foi? Eu sei, inclusive, que tem um livro que eu vou ler, que o seu filho... livros. Muito obrigada. Seu filho escreveu, um pouquinho, né? do meu trabalho. Isso que está aqui é um pouquinho do que já foi feito. Elo de Amor. Elo de Amor. E conta um pouco da sua história também. Um pouco da minha história já realizado, trabalho realizado. E aí, quando foi que a senhora percebeu que... Eu quero dizer o seguinte, eu sou filha de libaneses, portanto, família católica. Minha família veio do Líbano, como é bem conhecido, né? Eles fogem para o Brasil, essa pátria maravilhosa do Evangelho, né? E nós ficamos na roça, na fazenda, alguns anos. A partir dos 9 anos, eu comecei a ver e ouvir, no meio da lavoura. Meus irmãos, muitos irmãos... Ninguém via, ninguém ouvia, e eu falava, pai, as coisas estão chegando. Pai, as coisas estão falando. A primeira vez, a segunda, meu pai falou, minha filha, isso não existe. E naquele tempo ninguém conhecia espiritismo, ele era pouquíssimo divulgado. Então, o que você chamava de coisas? Pois é, eu chamava de coisa aquelas presenças que eu não sabia o que era, eu não conhecia. Eram como se fossem pessoas? É como se fosse pessoa, mas ninguém via, então... Não podia ser gente, não podia ser pessoa. Então meu pai depois não aceitou mais. Começou a zangar comigo. Quem pôs na sua cabeça, isso não existe. E eu fui, minha filha, dos 9 anos aos 20 anos sofrendo, vendo e ouvindo coisas que a minha religião, a religião dos meus pais não me ensinava. Eu ia à igreja, pedia socorro ao padre, o padre dizia o quê? Coitado do padre, mandava eu fazer uma novena, eu me ajoelhava diante daquele altar, orava, as coisas se ajoelhavam comigo, eu me benzia, as coisas se benziam, feliz da vida que eu tinha ido à igreja. Eu voltava para minha casa, eles voltavam comigo. E os padres pelejaram para me ajudar, mas eram não umas pessoas constantes, espíritos constantes que te acompanhavam. Que me acompanhavam. E isso aconteceu dos 9 anos aos 20 anos. E diziam que tipo de coisa? Eles me ensinaram sobre Deus, sobre Jesus, só coisa boa. E você me ensinaram tudo, me ensinaram sobre a vida, sobre o amor ao próximo, o perdão. Tudo que é bom, que nos dá paz, que nos dá saúde, que é a mensagem de Jesus, eles me ensinaram dos 9 anos aos 20. E você no começo não tinha medo? Você se recorda? Não, eu não tinha medo. Anos? O que acontecia é que já com 15, 16 anos, meu quarto ficava cheio dessas coisas que eu não sabia o nome e ninguém sabia. Ninguém sabia informar. Então eu não dormia porque aquelas coisas estavam ali conversando, trocando ideias. Não tinha nada a ver comigo, não. Eles me deixavam vê-los. Conversando, trocando ideias. Não tinha nada a ver comigo, não. Eles me deixavam vê-los. Eles não me prejudicavam em nada. Me ensinavam coisas que a minha religião não ensinava, ninguém falava. Então eu fiquei sem dormir. Minha irmã dormindo do lado e fala, Isabel, até essa hora você não dormiu? Eu falo, de que jeito eu vou dormir? Nosso quarto está cheio. Ela fala, cheio de quê? Eu falei, não sei, cheio de gente conversando. Como é que eu não vejo? Eu falei, não sei. Eu sei que eu vejo, porque você não vê, eu não sei. E isso continuou, eu ia à igreja, pedia socorro. Os padres pelejaram para me ajudar, mas não tinha condição. A instituição não dava condições aos padres de me orientar, mas eles insistiram. Então, já com 18 anos, eu vim para Juiz de Fora, que minha família começou a procurar emprego, estudar, saiu da roça e eu fui trabalhar na escola de laticínio Cândido Tosse, um lugar lindo, maravilhoso, no meio de professores, funcionários,
pessoas cultas, inteligentes, e eu fui ficando acuada. Eu olhava para você, eu via outra pessoa perto. Você falava as coisas, eu via que não era verdade, que você não estava sendo sincero. Você contava isso com as Pois pessoas é, ou aí não? começou a correr perigo. Eu falei, fulano, por que você está falando isso? Não foi isso que você fez. Aí você quebrou aquela peça do laboratório e não contou, fulaninho vai ser expulso porque ele é levado, estão achando que foi ele, você vai deixar. Aí ele fala, quem te contou? Aí eu tomava susto, ninguém tinha me contado. Mas alguém tinha te contado, né? Ele ia atrás do colega, você contou? Não contei. Era aquela, então eu comecei a perceber que eu estava diferente das pessoas, eu era diferente, não podia continuar assim, era perigoso a gente ser diferente. Naquela época era perigoso. Entendi. E disso, meu chefe percebeu, o doutor Vicentino Mazini, uma joia de alma, me chamou, Isabel, o que está acontecendo com você? Você está fugindo das pessoas, porque eu não podia mais lidar com as pessoas. Mas eu era feliz, era equilibrada, eu trabalhava bem, trabalhava em laboratório, lidava com remédios perigosos, com drogas. Não acharam que você estava tomando Não, droga? nunca tive, eu nunca dei essa impressão. Tá. Eu nunca tive nada mental, nada espiritual. Hoje eu tenho as mensagens do mundo espiritual, mas sou eu. Você não sabe. Não, eu sei, na época que ninguém conhecia nada, quer dizer, não, pois é. Dizer, até vamos hoje, levar no médico. Levaram no médico. Levaram, o médico não soube falar, mandou tomar um pulgante, um negócio assim, mas não adiantava nada. Aí, quando o doutor Mazini me informou, olha, você procura um centro espírita, você é médium, o que você acha que eu fiz? Eu me venci na carinha dele, tadinho. E falei, Cruz Credo Maria, eu sou católica, eu não acredito nisso. Ele falou, não, você não conhece nada do que eu vou te falar. Você nunca viu nada parecido. E realmente, eu fui ao centro pela primeira vez, ninguém me conhecia, estava vindo do interior. Aí assisti aquilo tudo, cheguei lá na mesa, quando terminou, fui lá na mesa. Falei assim, olha, vocês vão saber de uma novidade agora. É a primeira vez que eu entro num centro espírita. Mas tudo que vocês falaram aqui eu já sabia. Eu conhecia tudo. Eu não sabia que tinha uma religião que pudesse cuidar do meu caso. Nunca mais deixei de ir. Então eu tinha 20 anos. Com 22 anos eu comecei a trabalhar. Me puseram no trabalho. Então eu tinha todas as mediunidades, devo ter ainda, mas os espíritos, os mentores me orientaram para o trabalho de cura. Então, minha filha, Como é que é esse trabalho? O trabalho de cura? É assim, o médium precisa vigiar, ter consciência da vida, respeitar o próximo, amar o semelhante, fazer o bem, confiar em Deus, no Cristo, mas eles dão material para a gente. Os mentores fornecem para a gente todo o material que leva você a essa convicção